história, então, do reality show, se vai ter, se não vai ter o Rafael. O Marcos Harter desmentiu, mas todo mundo, né, na emissora sabe que ele está contratado, é que não pode vazar o nome, mesmo se não estraga a surpresa do dia de estreia do reality. Ele desmentiu, mas não acreditem no desmentido dele, né? E eles querem os participantes fresquinhos, claro, entendeu? Não quer o cara que participou do primeiro aprendiz, tanto é que de aprendiz eu acho que não tem ninguém, né? Já se aposentaram já. Tem um, né? Tem um do aprendiz. Tem um do aprendiz. Tem que ser do fresquinho, entendeu? Aprendiz celebridades tem, entendeu? Eles não querem gente, você fala, nossa, lembra? Porque... É verdade mesmo. E essa história do Dr. Marcos pro TV Fama, você viu? Falar que não agrediu? Não, falar que... Ai, eu achei tão baixaria. O que aconteceu, Sônia? Pediram um negócio pra ele. Baixaria. O que aconteceu, ele quer causar, né? Antes de entrar, sei lá. Ele quer recuperar o que ele perdeu lá no Big Brother, assim, em termos de contato com o público, de popularidade. Então, ele falou no TV Fama que teve seguidora que até pediu o esperma dele, porque queria ter um filho dele. Que mau gosto, né? Ô, Brasil, mau calma aí, viu? Ó, tem, Marcos, doutor, tem um limite, entendeu? Depois desse Vai lá, limite, explica pra ele, porque a coisa não tá boa aí, não. A mente nem processa uma história dessa, Não. né? O cara não tem nem noção também, né? Pelo amor de Deus. Ele deu uma entrevista também em rádio aqui em São Paulo, em FM, dizendo que ele não agrediu a Emily, que ele realmente pegou no braço dela, mas ele nem apertou. Não foi, tá gravado, Brasil, não foi o que as pessoas viram, né? O roxo foi espontâneo. Exatamente. Quer dizer, melhor ficar calado até a estreia do... Por que não ter calas? Não me calo. Por que não ter calas? Até o reality estrear, senão já vai queimar o filme antes. Já saiu queimado de um, né? Vai entrar perdendo no outro por falta de saber abrir a boca, não saber abrir a boca, costura, cola, né? Tiram ele de circulação até lá, faz isso. Se o pessoal da Fazenda, para todo mundo ele está confirmado, se tiver realmente, já tira de circulação, lei do silêncio para ele, porque senão vai dar zebra. Né? Uma assessoria. Cadê a assessoria dele? Ele acha que não precisa, né? Mas precisa para não ficar falando tanta besteira. Enfim, Marília Mendonça paga uma fortuna por chácara em Goiânia. No município de Goiás, Aparecida de Goiânia, 2 milhões de reais, informação do Léo Dias. E aí? Exatamente, ela comprou uma chácara na semana em que anunciou o término do noivado. Só que assim, falaram que ela tá meio triste, cabisbaixa, que eu ela não tá achei, ouvindo não. música de sofrência, mas não não foi o que eu achei, vi essa não. semana, não. Na entrevista que ela deu pra Cintia Lima aqui, Ela tava tranquila, não tava? E falou que tava. Ela foi assistir um que show também de Maiara e Maraísa, participou. descalça. A gente mostrou ontem, né? A Marília Mendonça com a Maiara e Maraísa, as 3 descalças no palco e dançando até o chão. Elas dançam então, não tá nessa sofrência, não. Olha lá. Não tá, não. Olha lá, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Na boa, as 3 descalças, aprontando tudo no palco. Quem tá sofrendo por amor não fica assim, né? Subindo e descendo. Mas tem a versão do noivo. Sim, não, ele falou que não, que realmente terminou um pedido dela, que ela falou que ela quer focar na carreira, que eles ele queria continuam casar e ter filho. Casar e ter filhos. Ela não quer, ela só tem 22 anos. Só tem 22 também, anos. Né, gente? Ela falou, vou focar na minha carreira agora, sou nova ainda, mas como ele é produtor de eventos, eles continuam amigos, porque ela já tem um show agendado no Nordeste que será produzido por ele. Quem consegue separar uma coisa da outra e isso viabiliza continuar trabalhando junto, eu acho muito legal. Exato, né? até porque se tivesse alguma briga, não, vai ser ele, não, então desmarca, não vou fazer. Ela falou, olha, continuamos amigos. Aí perguntaram para ele, vocês podem reatar? Eu falei, olha, não sei, isso só o tempo dirá. Mas continuamos amigos e ela já tem esse show agendado. Trabalhando juntos, muito legal, viu? Olha, só para encerrar esse papo, chamar o Felipe Campos com os bafões, é que a Marília comprou essa chácara por 2 milhões de reais lá em Aparecida de Goiânia e
a Simone e Simária também adquiriram um imóvel, uma residência, na verdade uma mansão, só que fora do Brasil, 660 mil dólares no condomínio Reunion, onde também tem propriedade o cantor João Guilherme e o Rodrigo Faro. Elas vão ser, Simone e Simária, vão ser vizinhas do Rodrigo Faro e do João Guilherme, o filho do Leonardo. Ainda vou ter uma bomba para contar sobre isso. É mesmo? A mansão? Tem que bomba? essas coisas de artista comprar lá fora, eu vou explicar para você como é que funciona essa compra. Vou explicar bem bonitinho. Bafão de Thiago Rocha agora. Os detalhes, como é que funciona. Te cuida, Felipe Campos. Nada. Vai daí, Felipe. Pois é, olha só, chegamos! Opa! Vamos dar trabalho para as assessorias de imprensa. Você já tá dando, viu? Muito. Nem me fale. E muito trabalho, por sinal. Vamos lá. Olha só, você sabe, Sônia Abrão, que... Já vamos começar falando de Ana Maria mesmo, não? Eu acho legal, né? Então tá, então vamos lá. É o seguinte, olha, você sabe, eu acho que um dos maiores critérios que a gente tem, principalmente aqui no A Tarde é Sua, é realmente não expor as pessoas, ou então realmente, quando a notícia, eu recebo notícia de todas as formas, sabe? E eu jamais decretaria a morte de alguém, e principalmente da Ana Maria, que é um personagem na televisão, uma apresentadora que faz aí tantas coisas acontecerem desde quando ela começou na TV, e aí nós temos um imenso carinho por ela, tanto que ela é noticiada sempre aqui no programa, com as histórias, com as brincadeiras, e eu jamais, nunca passou pela minha cabeça de decretar talvez uma morte para Ana Maria. Pois tem o seguinte, até o Ministério da Saúde adverte que fumar é prejudicial à saúde, né? E quando eu tive, né, a informação sobre o que estava acontecendo com a Ana Maria, que foi verdadeiramente isso que os médicos alertaram, porque quando você já tem uma saúde, né, e você já tem algumas reincidências de problemas cancerígenos, que foi o caso dela, né, já passou por quimioterapia, enfim, depois teve esse problema no pulmão, enfim, eu acho que é óbvio, né, que quando eu recebi a notícia de os médicos alertarem, olha, você pare de fumar, você fuma muito, porque senão, caso contrário, você realmente pode vir a óbito daqui a um período muito curto, né? Não que isso é porque vai morrer daqui 3 anos, que nem todo mundo noticiou. Não foi isso. Os médicos advertiram a Ana Maria Braga, dizendo exatamente... Imagina, Sônia Abrão, eu sou fumante, né? Eu passei no médico, o médico, a primeira coisa, vamos parar de fumar. Lógico, eu não fumo 3 maços por dia. Mas fuma todo dia. Mas fumo Camarim todos os que eu dias. diga. Aí você já precisava me entregar, né? Você precisava me entregar. Enfim. Entreguei. E aí, eu acredito que, como eu fiquei sabendo que ela não quis assistir, né, não quis. o que foi dito, enfim, em hipótese alguma, eu jamais. Eu acredito assim. Ela pode ter dito que isso nunca aconteceu. Ela disse. Que isso realmente passou de uma loucura, que é um absurdo, enfim. Mas eu também acredito que isso contradiz, principalmente aqueles que lutam contra o tabagismo, né? Porque se você tem uma história assim, olha, Ana Maria foi alertada a parar de fumar e os médicos advertiram para ela parar. Enfim, senão ela pode realmente ter problemas mais sérios de saúde. E aí ela contestar tanto, né, como ela contestou a respeito disso, eu acredito que ela está indo contra até campanhas do próprio governo que lutam contra o tabagismo, né? E isso eu acredito assim que não foi
para tentar denigrir a imagem da Ana Maria, ao contrário, como a gente gosta dessa mulher, como a gente gosta da Ana Maria, do profissionalismo dela. Então, assim, eu acredito que ela realmente ficou bem aborrecida, chateada com a história, mas eu também não posso ir contra a minha profissão, eu não posso ir contra aquilo que me foi entregue nas mãos, que justamente foi esse quadro do Baffonse que a gente está fazendo e que realmente a gente tem que trazer a notícia. E o meu comprometimento, Sônia, como eu sempre disse, o meu comprometimento é com a notícia. Eu tenho um critério todo especial, como eu disse logo no começo, eu poderia dar todas as notícias que chegam até a mim, mas eu acho que tem um critério. Existe uma peneira, claro, sabe? Eu acho que não filtro. Simplesmente jogar a notícia nua e crua do jeito que ela tem que ser, ou então simplesmente gratuitamente, eu acho que não vale a pena. Mas dessa forma, de que até o próprio governo e o ministério alertam sobre o perigo do tabagismo, eu acredito que isso ela tinha que levar pelo menos em consideração. Bom, eu te falei, né, ontem a Ana me ligou, a gente conversou, essa coisa toda, ela estava muito, mas muito chateada com a notícia, porque ela alega que os filhos ficaram abalados, teve lances comerciais que as pessoas hesitaram, opa, vou investir aqui, mas ela pode não estar bem de saúde, é um risco. Ela diz que muita pressão, muita gente ligando, falando, porque o que o Felipe fala aqui, gente, vocês, olha, não podem imaginar o que repercute, né? O Bafão é um sucesso total. Então ele abre a boca aí, se ouve isso uma semana ainda, fora o que o pessoal pega, o que ele diz aqui e noticia também. E só é sucesso. Porque ele tem credibilidade. Então quando ele fala, e os sites replicam, é porque estão acreditando, sabem o tipo de trabalho que o Felipe desenvolve. Diga, que eu vou falar ao lado da Ana. Mas eu acho que esse trabalho é um trabalho de equipe, é um trabalho seu também, é um trabalho do Tiago, do Vladimir, é um trabalho do... Não é um trabalho do programa, não é simplesmente um trabalho meu, né? É um trabalho de todos nós. E eu na verdade, assim, Bom, termina. É bom. Agradeço, viu, Felipe? Vai lá. Eu tenho que botar os dois lados da questão, caramba. Então ela alegou esse tipo de coisa. Eu expliquei para Ana quem você é, o seu trabalho, pedi, por favor, assista, porque não assistindo, isso eu tenho sempre falado aqui para todos os artistas, porque às vezes eu entro no Twitter e eu vejo fulaninho, fulaninha acionando um artista ou outro, dizendo, a Sônia falou isso, o Tiago falou aquilo, o Vladimir falou aquilo, e não é nada verdade, ou não é exatamente daquela maneira. Então eu sempre falo aqui, gente, o nosso portal, o portal da Rede TV é bárbaro. O programa você pode assistir ao vivo pela internet e você pode entrar depois. A partir das 8 da noite, nosso programa está lá inteiro. E você pode ver como é que as coisas aconteceram. Ela não assistiu, não quer assistir, é uma opção dela, mas eu acho que ela não ficaria tão magoada, tão aborrecida como ela ficou, se ela tivesse assistido e visto como a coisa foi tratada realmente. Mas assim, ela tem o direito de colocar ao lado dela dessa história, que ela inclusive não aceita que seja dito o lado dela dessa história, ela diz que é o único lado dessa história, porque não existe, que ela está bem, 100% recuperada, isso ela está mesmo, isso a gente disse também, né, Felipe? A gente também falou isso, né? O negócio é assim, não faça mais, larga de fumar, porque senão pode acontecer alguma coisa, tipo assim, olha, quem fuma não dura 1 ano, quem fuma não dura 3, quem fuma não dura 10, sei lá, é alguma coisa nesse sentido. Então, o que eu disse para a Ana é isso, a gente ia colocar ao lado dela dessa história, graças a Deus ela está muito bem, ela quer que o Felipe diga o nome do médico, e eu disse para ela que não vai, e ela é jornalista e sabe que as fontes não são citadas, nunca reveladas, isso é um compromisso da imprensa. Ela diz que não se trata de não preservar fonte, mas é que mexeu com a vida dela, mas não dá para isso ser feito, e hoje, se ela tiver mais calma, ela vai entender esse tipo de coisa, porque ela também é jornalista, mas ela diz que no momento, ou desde que ela ficou curada desse último problema de câncer que foi no pulmão, ela não precisou mais de tratamento, ela não esteve com médico nenhum, ela não fez absolutamente nada nesse sentido, e é isso que ela quer que fique claro,
E é esse o lado dela que a gente está explicando nesse momento aqui, tá certo? Eu volto já para a gente fechar esse assunto, mas agora, já que a gente está falando nessa história, a gente está aí, nosso assunto é jornalismo, para fazer um destaque aqui para vocês, que eu li uma coisa hoje no Jornal Extra, que vale a pena a gente falar aqui, porque o Jornal Extra resolveu abrir uma editoria de guerra, e é um dos poucos, ou talvez o único jornal do mundo a ter uma editoria de guerra, porque eles dizem que o que acontece no Rio de Janeiro não é mais uma coisa vamos dizer, típica só de um estado de violência de grande metrópole, que a coisa lá virou uma guerra realmente. Então, eles falam coisas muito sérias aqui, olha, e diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui uma fala deles, que é: o Extra continuará a noticiar em suas páginas policiais crimes que ocorrem em qualquer metrópole, homicídios, latrocínios, crimes sexuais. Mas tudo aquilo que foge ao padrão de normalidade civilizatória e que só vemos no Rio estará nas páginas da editoria de guerra. Um jornal, aliás, um feto baleado na barriga da mãe não é só um caso de polícia, é sintoma de que algo muito grave ocorre na sociedade. A utilização de fuzis num assalto a uma farmácia não pode ser registrada como uma ocorrência banal. Aí dizem, eles argumentam com outras coisas. A morte de uma criança dentro de uma escola ou a execução de um policial não cabem mais nas páginas que tratam de crimes do dia a dia. A criação da editoria de guerra foi a forma que encontramos de berrar: isso não é normal, disse eles, né? Disse o jornal. E aí continua dizendo o seguinte, olha aqui: sabemos que não há solução fácil nem mágica para um problema, não é? Mas defendemos a guerra baseada na inteligência, no combate à corrupção policial e que tenha como alvo não a população civil, mas a máfia. E aí eles encerram dizendo o seguinte, que eu achei também, muito importante aqui, olha. Num país que se recusa a reconhecer que está em guerra, a Secretaria de Segurança revela que Rio tem 843 áreas dominadas por bandos armados, entre outras coisas. E eles encerram dizendo que esperam perder logo esse título de talvez o único jornal do mundo que tenha uma editoria de guerra. Mas parabéns pela coragem, pelo posicionamento, por se levantar a favor do Rio de Janeiro, e com isso também se foca não nessa dimensão, mais a violência de todas as grandes cidades, e não precisa mais ser grande cidade, né? Qualquer cidade, qualquer canto do nosso país hoje está dominado pela violência. Então eu queria estender o meu tapete para o Jornal Extra do Rio de Janeiro, o primeiro que se manifestou com a cara e a coragem, se posicionou e realmente deu a verdadeira dimensão do que acontece. Isso não é normal. Violência já não é normal. Essa guerra é absolutamente insuportável e ninguém merece, nenhum cidadão brasileiro, nenhum ser humano, na verdade. Então era isso que eu tinha para dizer. Perfeito, só isso, mas importante esse posicionamento, né? Muito importante, realmente. Cidade maravilhosa não pode ficar só no título, De jeito nenhum, tá doido, viu? Bom, vamos voltar com o Felipe e seus bafões. Felipe, um pouco de tempero, um pouco de veneno, mas só para encerrar, Ana Maria Braga. Ela realmente ficou magoada, eu acho que você está explicando o seu lado, a gente está dando o lado dela nessa história, ela está super 100%, está bem, está ótima, graças a Deus, e a gente não disse o contrário desse tipo de coisa. Ela me disse que, para ter uma ideia, era só eu me colocar no lugar dela. A gente sempre foi solidária à Ana, né? A gente sempre teve essa sintonia, e dizer que o programa continua aberto para ela, o que ela quiser dizer, a gente está aqui para colocar no ar, porque a gente sempre dá os dois lados da história. E eu disse para ela: Felipe, estou agora repetindo para você, e você sabe que a gente nunca teve nenhum problema com nenhum tipo de notícia que você tenha dado, porque você realmente tem critérios para falar e abordar os assuntos, tá certo? Mas de qualquer forma, Ana, a intenção não foi essa, tá? No que a gente está podendo tranquilizar o público ou as pessoas que se viram afetadas por essa notícia, a gente está fazendo isso agora porque esse é o nosso dever, primeiro que tudo, e segundo porque a gente gosta muito de você, tá bom? Felipe, fecha. Um beijo, Ana. Saúde para você, sucesso sempre. Vamos lá, olha só.
no SBT, né? Que eu disse que os dois apresentadores, agora, Thiago, eles estão se pegando. Diz que eu gosto. Eles vão ligar pra Sônia Abrão hoje agora. Olha, diz que não tá dando certo, por quê? Porque um dos apresentadores, começou a andar nos programas de televisão e dando entrevistas em algumas rádios, pedindo pro pessoal assistir o programa somente das 6 da manhã às 7h15 da manhã. Ih, já sei quem é. Pois é, vocês já sabem quem é, né? Pois é. Dudu Camargo e Marcão do Povo. Os dois não estão nem querendo se cruzar, mas durante, até na troca dos apresentadores, diz que a produção está fazendo tendo o maior critério em colocar um e o outro e tirar, não deixar eles se cruzarem justamente por causa disso. Daqui a pouco dança os dois, né? Daqui a pouco o Silvio fala, chega de brincadeira, vou fechar o play. Vocês estão fazendo com a minha emissora. Exatamente. Por quê? Porque justamente por causa disso, o Dudu foi em alguns programas de rádio e também em alguns programas de televisão e disse o seguinte, olha, das 6 às 7h15 da manhã vocês podem assistir, depois vocês não assistem mais. Olha que doido. Que absurdo, que falta de profissionalismo, eu também achei, né? Falta de consideração com o colega. Completamente maluco, porque ele coloca a emissora em risco, né? O horário, porque... Tudo bem que o Marcão do Povo fez isso no programa do Silvio Santos, quando os dois provocou o Dudu. Mas isso é uma coisa de gente mesquinha, de gente que não está pensando na emissora como um todo, está pensando só em você como comunicador. E, gente, não esqueça. Parece político, né? Não esqueça que a televisão tem um dono, ele chega e fala assim, ó, da onde vocês vieram, é pra onde vocês vão voltar. E tá tudo certo. Se puderem voltar, né? Se puderem voltar. Faz o de volta pra minha terra. Vá! Acabou. Deixa que o seu Gugu for pra lá, ele já faz. De volta pra minha terra, despacho Marcão, despacho Dudu. Acabou essa história. Mas agora o importante é que assim, o jornal continua indo muito bem, o Primeiro Impacto, mesmo com todas essas discordâncias aí dos apresentadores, mas enfim, o programa vai bem, mas eles na vida mesmo, os dois como companheiros de trabalho, absolutamente nada bem os dois. Então, pena, isso, que é uma pena, né? Porque os dois são ótimos profissionais, poderiam... verdade. Vida que segue, né, Sônia Abrão? Claro. Agora, uma notícia boa, olha só. Ela ontem nós noticiamos sobre a... Gente, olha, eu tenho uma raiva quando eu começo a gaguejar. Vocês não têm ideia como eu tenho. Respira fundo. Gente, o que é isso? Respira. Coisa mandada, isso é seta, viu? O povo deve falar... Não sai. Olha Bom, aqui, Marita falou que já você fala. Vou dar um tá recado. gaguejando É só você respirar, parar de gaguejar, né? Bom, e onde eu vou? Vou para a cozinha. Daqui a pouco tem bomba do Thiago Rocha, tem notícias aqui com o Vladimir Alves, também na nossa roda da fofoca. Fala, Felipe, passou a gagueira? Passou, já tomei água, tomei café, já passei tudo. Só não fumei, mas já fiz tudo. Olha, enfim, olha só. Ontem, né, nós noticiamos que hoje ela seria internada às 8 horas da manhã no Albert Einstein para fazer um procedimento, uma cauterização no estômago, enfim. E a Renata Banhara, ela foi internada hoje. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Inclusive, eu pedi para ela mandar umas fotos pra gente. E ela mandou algumas fotinhas. Tem umas fotos aí. Tem as fotos, ó. Tem umas fotos aí para vocês. Gente. Essas fotos... Tira descer um pouquinho. Isso. Essa foto é de hoje, depois do procedimento? Ela voltando da sedação. Tá. Ela já estava no pós-operatório, voltando da sedação. E, enfim, aí eu pedi para ela, pra gente ter uma nítida certeza de que... Porque ela que sumiu das redes sociais, né? Não posta absolutamente mais nada, não fala sobre nada. E agora, realmente, eu pedi para ela, né, gentilmente, eu falei, olha, Renata, você, né? passa pra gente, enfim, porque a gente tá preocupado e o público quer te ver também, né? E aí ela passou, disse que agora saiu o laudo na próxima semana. Sai na próxima semana. Conseguiram fazer algumas cauterizações, então agora
vida que segue aí pra Renata. Se Ai, que bom. Deus quiser, eu quero muito que essa menina fique bem, viu? Todo mundo. E olha, Rê, obrigado pelas almofadas, viu? Ficaram traz lindas, aqui. eu amei a almofada. Olha, Vlad, mostra a sua primeiro, depois eu mostro a minha. Olha, Papis Amei. vai ficar tão Vai feliz com ficar, essa olha, almofada. na cara do pai. Que linda, Renata. Obrigado, Puxa, ficou Renata, muito pelo bonita. carinho. Ou tem outro Tem lado. outro, tem outro lado, tem a versão preto e branco. Ah, ó. olha que Ó. bárbara. olha. Adorei, Obrigado, Renata, pelo adorei a carinho. sua. Um grande beijo e que você bem. melhore o quanto antes. Muita saúde. A minha é toda em preto e branco. Ai, que olha linda, só. Sônia Abrão. Linda também, né? Gostei Linda, demais. linda. Assim com essa cara de Olha, morder. que barato. Agora, o furabolo aqui não trouxe a dele, então a gente não tem pra mostrar. Mas ele eu também mostro. ganhou um. Você Eu mostra? mostro, coloca Mostra no meu no Tá Instagram. Sabendo, domingo? Mostra. É, mostra. legal. E tá? mostra E no meu bota Instagram também, no isso. @Thiago Rocha BR. Pronto. Legal, aí fica Obrigado, bem Banhara. legal. Obrigada, Deixa eu ver. viu, Obrigado, Renata? obrigado mesmo, Obrigado de pessoal coração. da Única também, que mandou aqui pra gente. Beijo Fofas. grande, tá? Obrigado. Bom, a gente volta pra encerrar os bafões, né? Tem coisas mais Não, ainda que o Felipe... só tem sobre agora esse famoso apresentador Ah, tá. que eu acredito que ele esteja Carreira pensando- internacional. Tá, aguenta aí, deixa eu só conversar com a Priscila. Pois é, Sônia, olha só, você sabe que já há algum tempo eu fiquei olhando, comecei a olhar o Instagram desse apresentador. Só esse ano, praticamente 6 meses, ele foi mais de 6 meses, ele foi 15 vezes para Miami. Uau, saponeiro? Tá ganhando bem. Ganhando bem, né? Foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, ficou rico, né? Ou então comprou casa. Não, o lá. Vladimir acha que virou sacoleiro. Verdade. Aí, o que aconteceu? Aí eu fui correr no Facebook dele, aí eu comecei a olhar, ele tem 6 milhões de seguidores, 600 mil são hispânicos, são espanhóis. Aí eu falei, nossa, bom, tudo bem, né? E são amigos mesmo. Sim, Aí eu falei, sim. nossa, mas enfim, né? Vamos ver o que que é. Aí eu comecei a juntar a história. Eu falei, ele vai viajar sempre para Miami, onde tem a maior incidência de É a colônia espanhóis hispânica, e tal, não sei o quê. Aí eu peguei e liguei para quem? Pro Luiz Bate. É ele? Liguei pro Luiz Bate. Menino de ouro. Menino de ouro. Ah. Falei, Bate, querido, tudo bom? Graças a Deus, sucesso total, ganhando dinheiro, né? Indo 15 vezes pra Miami, coisa boa, né? Aí ele pegou e falou assim, pois é, tal, né? Ele realmente liso e tal. Aí ele pegou e falou assim, aí eu peguei e falei assim, e aí, tá pensando na carreira internacional? Como Wesley Safadão, Anitta, todos eles, né? Você também tá pensando? Aí ele pegou e falou assim... deixa eu falar uma coisa, tá? Que você queira, tá? E depois a gente conversa, tá? Eu falei, jura? Mas e aí? Não dá pra gente bater um papo agora? Não, quer dizer, ponto, acabou. Era só, você devia ter ligado no fixo, o celular dá esses problemas. Aí eu peguei e falei, ué, né? Aí eu comecei, será que ele tá pensando numa carreira internacional? Eu acredito que sim, viu? Olha, daria certo. E se ele falar espanhol, então, ele comanda um programa com muita facilidade. E se ele tiver um amor morando em Miami? Um amor. Felipe. Uma coisa que ele me confidenciou é que ele tá fazendo curso de espanhol. Ele tá fazendo? Tá fazendo curso tá de vendo? espanhol. De repente Mas- você pode estar certo. Mas enfim, fazendo o curso de espanhol, indo pra Miami, enfim, alguma coisa, acho que alguma coisa tem por aí, viu? De repente você tá Chica certo. caliente. Bate. Né, o que vai fazer 15 vezes em Miami, né? E, tipo, Ou 6 é um meses. amor ou é um projeto mesmo de Amor carreira internacional. avassalador, Meu né? Deus É do verdade. céu. Olha ele, a Fabiola Gadelha No e o Marcelo momento Receide. importante, né? Fazendo as pazes? Depois foi ele que fez as pazes na casa do Marcelo. Na casa do Chamou Marcelo. os dois e falou assim, ó, para com essa história que não tá legal, não. Verdade, então na boa agora. Felipe, vamos ver, viu? Se a sua bola de cristal tá funcionando, Pois tá? é. Olha, acabou de chegar uma pra mim, é muito simplesinha, mas eu acho que vale a pena. Que é? Simplesinha não. A Titi vai ser daminha de honra do casamento da Marina Rui Barbosa. Olha que bárbaro, muito legal. Da Giovanni adorei Eubank saber. com o Bruno Galhaço. Vão ser padrinhos? A Titi vai ser a daminha de honra.
Tá, eles não vão ser padrinhos, os pais. Até agora não mas falaram. a Tite da minha de honra da minha de honra, sim. Muito bonitinho, tá bom. Beijo Tchau, pra querido, você, viu? até, viu? Tchau. Tchau. Tchau, gente! Essa musiquinha aí, ele ama, né? A cara dele, realmente. Tiago, você também tinha uma bomba. Você falou que todo mundo está comprando casa nos Estados Unidos, essa coisa toda. Você sabe como é que funciona para o artista brasileiro comprar uma casa nos Estados Unidos? Não. Ele paga 33% do valor de mercado. Sério? Por quê? As pessoas, sendo artista e tendo muitos seguidores nas redes sociais, sendo uma pessoa muito influente. Por quê? Os brasileiros estão comprando muitas casas ao redor ali de Orlando, nos condomínios fechados. E quando você fala, Sônia Abrão tem casa lá, não tem. O povo tudo vai atrás, entendeu? Aí isso que está acontecendo. Vira ponto turístico? A Simone, da Simone, vira ponto turístico, Vlad. Então assim, essa casa de 660 mil dólares, ela vai ser paga possivelmente 230, 220 mil dólares. De rachado em duas, hein? Em 3. Por quê? Maridos? 4. O quê? Da Simone. Não, ela vai pagar 1/3 só do que vale. 660, e ainda vão rachar entre eles. Vai ficar uma casa só para a família. Só que em contrapartida você tem que divulgar. Sim, eu tenho casa no condomínio X. Imagina, eu ia ficar falando isso o dia inteiro. Você não ia? Fala, eu começo agora, só me dá o endereço. Pois é. Vamos falar? Quem sabe a casa tem. Vamos fazer o contrário. A gente começa a falar desde agora e eles dão a casa para Só que a Receita Federal já falou, uma reportagem do Jornal Extra, inclusive, que está de olho nos famosos que estão comprando casas com muita facilidade no exterior. Por isso. Então o pessoal precisa ficar de olho, porque não tem dinheiro aqui, tem lá, como é que é essa história? Aproveitar rápido, porque pode acabar a qualquer momento. É promoção. A mata acaba. É saudão, gente, por favor. Bom, o que você tem aí? Eu estou averiguando a história da possível eliminação de Theo Becker do Dancing Brasil. Porque já estão comentando que ele, a exemplo de Juliana Silveira e MC Gui, ele pode deixar o programa. A regra é a seguinte, mesmo, né? Ele só tem direito de ficar um programa fora. Então ele já queimou a chance nessa segunda-feira. Se até a próxima segunda-feira Theo Becker não se apresentar, não estiver 100%, ele será eliminado. Olha só, sabia que a Xuxa, não é a Xuxa, senão já vão torcer tudo, mas o Juno vai ter um neto, vai ser neto, vovô. Por tabela ela fica sendo vovó, né? Mas não tem nada a ver com a filha, é com o Juno. Vodrasta, é verdade. Bom, deixa eu conversar um pouquinho aqui com isso, então. É isso, ele tem até a próxima segunda-feira. Ele tem que voltar na segunda, se ele não voltar... voltar ele vai de toda maneira, mas ele tem que voltar 100% recuperado, porque a regra do programa é essa. Quando a Juliana Silveira saiu e o MC Gui, eles ficaram um programa fora e voltaram no segundo programa, e aí foram eliminados. Agora, se o Theo Becker não voltar bem, 100% pleno, ele já está fora do programa. Ele já está fora. Puxa vida, mas aí se Deus quiser ele vai para a novela, vai para a Fazenda, não há de faltar um espaço para ele novamente. É isso que a gente fica torcendo, viu? Olha, ontem teve a entrevista coletiva do lançamento, que vai ser dia 24 agora, do filme do Bozo, que é o Bingo, né? Bingo. O Rei das Manhãs, né? O Rei das Manhãs. Bingo, o Rei das Manhãs, estrelado pelo Vladimir Brista. E o Arlindo Barreto, que foi o Bozo mais famoso, e estava lá. E ele deu uma entrevistinha, ele conversou com a nossa repórter Cintia Lima, porque muita gente está falando e criticando o fato dele ter permitido que filmasse a vida dele, porque ele pode estar derrubando um ídolo infantil que foi o Bozo por várias gerações, né? Então ele fala por que ele acha que isso não é certo. E também no filme tem ele com a Gretchen, porque eles viveram juntos, né? Ela foi casada com a Arlindo Barreto, e ele fala sobre isso pra gente. Daqui a pouquinho você vai ver, logo depois do nosso girinho, já. Eu não sabia. Bom, de volta aqui ao nosso programa, vamos ver a entrevista do Arlindo Barreto, o Bozo mais famoso. É a história dele que está sendo, que vai ser mostrada no Bingo, o Rei das Manhãs, o filme estrelado pelo Vladimir Brista. Vamos lá.
Arlindo Barreto viveu na década de 80 um dos palhaços mais famosos e queridos do nosso país. Sua história de vida é retratada no filme Bingo, o Rei das Manhãs. O A Tarde é Sua veio à pré-estreia e conversamos com Arlindo. Ele fala de tudo, da fama à obscuridade das drogas. Confira. Foi uma vida interessante, sou uma pessoa interessante. Eu quebrei alguns paradigmas ao longo da história, né? Ganhei muitos prêmios, participei de muitas noites de estreia. E agora, já distante da televisão, agora eu tenho a oportunidade de rever o glamour cinematográfico. Hoje, depois de acender os holofotes sobre o meu passado, sobre esse lado escuro, eu vejo com muita propriedade. Os dramas que eu vivi são dramas que hoje os jovens estão vivendo, que os profissionais estão vivendo, não só dentro da mídia, mas em diferentes setores da sociedade. E eu tenho resposta. Eu encontrei a resposta. Existiu em você algum momento de receio, tipo, esse meu outro lado pode pôr abaixo ou destruir a imagem bonita e lúdica do palhaço Bozo? Muitos estão tentando, né? Muitos estão tentando me criticar, estão tentando invalidar o trabalho. Só que esse lado que eu vivi está morto. Eu enterrei. Quem está diante dessas câmeras? Olá, Soninha, você é linda. É um novo homem, é uma nova criatura, perdoado, amado, querido, prestigiado. E Soninha sempre foi muito ao meu lado, sempre esteve assim como um anjo de guarda, né, filtrando as críticas que faziam a minha vida. Então, sem problema nenhum, que esse lado negro venha à tona para que as pessoas reflitam, que sejam abertas discussões e que as soluções sejam apresentadas. A Gretchen não chegou, mas a Emanuele foi muito bem representada por ela no filme. Você sabe que é um relacionamento que nem todos tinham conhecimento, né? Pois é. A Gretchen... Como foi? Foi um relacionamento intenso, né, Arlindo? Foi muito intenso. Numa época em que ela... Detinha, né? Detinha. Era uma pessoa muito especial. Ela foi um amor de pessoa, foi um grande amor, um grande romance, bastante fervoroso, né? Sim, fervoroso. E caliente, né? Mais boas lembranças. Mas acabou. Tá aí, que bom esse papo, legal, né? Muito legal, realmente, porque as críticas vieram, porque o Arlindo, né, fez todo esse sucesso como Bozo e depois mergulhou no mundo das drogas. Aliás, ainda como Bozo, ele já estava fazendo esse tipo de coisa. Aí que as pessoas acharam que isso ia destruir o mito do palhaço. Mas é como ele falou, o passado está morto, né? Ele foi um intérprete do Bozo, teve vários. É que ele foi realmente o mais famoso. Ele e o Luiz Ricardo, ali eu acho que está empatado esse jogo, né? Foi. Mas graças a Deus o Luiz seguiu a vida dele de uma forma saudável e bem mais tranquila. Vamos girar, a gente volta já já. Bom, de volta aqui ao nosso programa, olha, duas informações. O Tropa de Malucos não faz mais parte do elenco de A Praça é Nossa, segundo famosos na web. Houve um comunicado do humorista Marcelo Bene, intérprete do personagem Bananinha, na sua conta oficial no Facebook, avisou a todos os seguidores que Tropa de Malucos, depois de 11 anos, não está mais na praça. Ele só não disse o porquê, mas fez um belo agradecimento ao Carlos Alberto de Nóbrega por esse espaço durante tanto tempo. Bruna Marquezine desabafa, revela o que sente quando é questionada sobre Neymar. Está no site R7. Ela diz: eu escolhi não dividir a minha vida pessoal, porque eu acho que é realmente uma coisa muito pessoal e que só diz respeito a mim. É uma maneira de eu me proteger, porque não é todo mundo que deseja o nosso bem. É uma sensação que eu tenho quando alguém me pergunta sobre o término. Eu penso, eu não conheço você, por que eu tenho que falar sobre uma coisa tão pessoal que só faz sentido para mim? Por isso, eu sempre preservei minha vida, minha família, meus amigos e minhas escolhas. Mitidinha ela, né? Contato Vladimir Alves. .com.br e nas redes sociais, @Vladimir Alves no Twitter e no Instagram. Melhor pra você. 10 da manhã, ao vivo amanhã. Aqui Hora da TV. fofoca com Vladimir Alves, né? E a Mariana Leão, e o Edu Guedes, e o Celso Zucatelli, até o Paçoca. Tá certo. E Thiago Rocha. domingo, 4 da tarde, tem Tá Sabendo aqui na nossa Rede TV. Exatamente. Eu, Ed Paulo, Iris Stefanelli, a gente espera você e eu te espero também no meu Instagram, @ThiagoRochaBR. Lá eu vou contar que a Ivete Sangalo vai cantar funk. Os motivos eu conto. Acessa lá. E ele vai mostrar a almofada que a Renata Banhara deu de presente pra ele. Também é lindona, tá Obrigado, certo? Banhara. Bom,
Meus contatos, Twitter, Facebook, Instagram, tudo Sônia Abrão, @Sônia Abrão, tá certo? Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia, valeu mais uma vez. Até amanhã, 3 da tarde, com mais uma Tarde é Sua. Super beijo. Tchau. O filho do Leonardo. Ainda eu tenho uma bomba para contar sobre isso. É mesmo? Da mansão? Tem É bomba? que essas coisas de artista comprar lá fora, eu vou explicar para você como é que funciona essa compra. Vou explicar bem bonitinho. Bafão de Thiago Rocha agora. Os detalhes, como é que funciona. Te cuida, Felipe Campos. Nada. Vai daí, Felipe. Pois é, olha só, chegamos! Oba! Vamos dar trabalho para as assessorias de imprensa e Você já tá dando, viu? Muito. Nem me fale. E muito Diga. trabalho, por sinal. Vamos lá. Olha só, você sabe, Sônia Abrão, que... Já vamos começar falando de Ana Maria mesmo? Não? Eu acho legal, né? Então tá, então vamos lá. É o seguinte, olha, você sabe, eu acho que um dos maiores critérios que a gente tem, principalmente aqui no A Tarde é Sua, é realmente não expor as pessoas, ou então realmente, quando a notícia, eu recebo notícia de todas as formas, sabe? E eu jamais decretaria a morte de alguém, e principalmente da Ana Maria, que é um personagem na televisão, uma apresentadora que faz aí tantas coisas acontecerem desde quando ela começou na TV, e aí nós temos um imenso carinho por ela, tanto que ela é noticiada sempre aqui no programa, com as histórias, com as brincadeiras, e eu jamais, nunca passou pela minha cabeça de decretar talvez uma morte para Ana Maria. Pois tem o seguinte, até o Ministério da Saúde adverte que fumar é prejudicial à saúde, né? E quando eu tive, né, a informação sobre o que estava acontecendo com a Ana Maria, que foi verdadeiramente isso que os médicos alertaram, porque quando você já tem uma saúde, né, e você já tem algumas reincidências de problemas cancerígenos, que foi o caso dela, né, já passou por quimioterapia, enfim, depois teve esse problema no pulmão, enfim, eu acho que é óbvio, né, que quando eu recebi a notícia de os médicos alertarem, olha, você pare de fumar, você fuma muito, porque senão, caso contrário, você realmente pode vir a óbito daqui a um período muito curto, né? Não que isso é porque vai morrer daqui 3 anos, que nem todo mundo noticiou. Não foi isso. Os médicos advertiram a Ana Maria Braga, dizendo exatamente... Imagina, eu, Sônia Abrão, eu fumo, eu sou fumante, né? Eu passei no médico, o médico, a primeira coisa, vamos parar de fumar. Lógico, eu não fumo 3 maços por dia. Mas fuma todo dia. Mas fumo Camarim todos os que eu dias. diga. Aí você já precisava me entregar, né? Você precisava entregar. Enfim. Entreguei. E aí, eu acredito que, como eu fiquei sabendo que ela não quis assistir, né, não quis. o que foi dito, enfim, em hipótese alguma, eu jamais. Eu acredito assim. Ela pode ter dito que isso nunca aconteceu. Ela disse. Que isso realmente passou de uma loucura, que é um absurdo, enfim. Mas eu também acredito que isso contradiz, principalmente aqueles que lutam contra o tabagismo, né? Porque se você tem uma história assim, olha, Ana Maria foi alertada a parar de fumar e os médicos advertiram para ela parar, enfim, senão ela pode realmente ter problemas mais sérios de saúde. E aí ela contestar tanto, né, como ela contestou a respeito disso, eu acredito que ela está indo contra até campanhas do próprio governo que lutam contra o tabagismo, né? E isso eu acredito assim que não foi
para tentar denigrir a imagem da Ana Maria, ao contrário, como a gente gosta dessa mulher, como a gente gosta da Ana Maria, do profissionalismo dela. Então, assim, eu acredito que ela realmente ficou bem aborrecida, chateada com a história, mas eu também não posso ir contra a minha profissão, eu não posso ir contra aquilo que me foi entregue nas mãos, que justamente foi esse quadro do Baffonse que a gente está fazendo e que realmente a gente tem que trazer a notícia. E o meu comprometimento, Sônia, como eu sempre disse, o meu comprometimento é com a notícia. Eu tenho um critério todo especial, como eu disse logo no começo, eu poderia dar todas as notícias que chegam até a mim, mas eu acho que tem um critério. Existe uma peneira, claro, né? Sabe? Existe eu acho que não filtro. Simplesmente jogo. História, então, do reality show, se vai ter, se não vai ter, o Rafael. O Marcos Harter desmentiu, mas todo mundo, né, na emissora sabe que ele está contratado, é que não pode vazar o nome, mesmo se não estraga a surpresa do dia de estreia do reality. Ele desmentiu, mas não acreditem no desmentido dele, né? Eles querem os participantes fresquinhos, entendeu? Não quer o cara que participou do primeiro aprendiz, tanto é que de aprendiz eu acho que não tem ninguém, né? Já se aposentaram já. Tem um, né? Tem um do aprendiz. Tem um do aprendiz. Tem que ser do fresquinho, entendeu? Aprendiz celebridades tem, entendeu? Eles não querem gente, você fala, nossa, lembra? Porque... É verdade mesmo. E essa história do Dr. Marcos pro TV Fama, você viu? Falar que não agrediu? Não, falar que... Eu achei tão baixaria. O que aconteceu, Sônia? Pediram um negócio pra ele. Baixaria. Ele quer causar, né? Antes de entrar, sei lá. Ele quer recuperar o que ele perdeu lá no Big Brother, assim, em termos de contato com o público, de popularidade. Então, ele falou no TV Fama que teve seguidora que até pediu o esperma dele, porque queria ter um filho dele. Que mau gosto, né? Ô, Brasil, mau calma aí. viu? Ó, Marcos, doutor, tem um limite, entendeu? Depois desse Vai lá, limite, explica pra ele, a coisa não tá boa aí, não. A mente nem processa uma história dessa, né? O cara não tem nem noção também, né? Pelo amor de Deus. Ele deu uma entrevista também em rádio aqui em São Paulo, em FM, dizendo que ele não agrediu a Emily, que ele realmente pegou no braço dela, mas ele nem apertou. Não foi, tá gravado, Brasil, não foi o que as pessoas viram, né? O roxo foi espontâneo. Exatamente. Tá Quer dizer, melhor ficar calado até a estreia do... Por que não te calas? Não me calo. Por que não te calas? Até o reality estrear, senão já vai queimar o filme antes. Já saiu queimado de um, né? Vai entrar perdendo no outro por falta de saber abrir a boca, não saber abrir a boca, costura, cola, né? Tiram ele de circulação até lá, faz isso. Se o pessoal da Fazenda, para todo mundo ele está confirmado, se tiver realmente, já tira de circulação, lei do silêncio para ele, porque senão vai dar zebra. Uma assessoria. Cadê a assessoria dele? Ele acha que não precisa, né? Mas precisa para não ficar falando tanta besteira. Enfim, Marília Mendonça paga uma fortuna por chácara em Goiânia. No município de Goiás, Aparecida de Goiânia, 2 milhões de reais, informação do Léo Dias. E aí? Exatamente, ela comprou uma chácara na semana em que anunciou o término do noivado. Só que assim, falaram que ela tá meio triste, cabisbaixa, que ela tá ouvindo música de sofrência. Mas não foi o que eu vi essa semana, não. Na entrevista que ela deu pra Cintia Lima aqui, ela tava tranquila, não tava? E falou que tava. E ela foi assistir um show também de Maiara e Maraísa, participou, descalça. A gente mostrou ontem, né? A Marília Mendonça com a Maiara e Maraísa, as 3 descalças no palco e dançando até o chão. Elas dançam não tá nessa sofrência, não. Não tá, não. Olha lá, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Na boa, as 3 descalças, aprontando tudo no palco. Quem tá sofrendo por amor não fica assim, né? Subindo e descendo. Mas tem a versão do noivo. Sim, não, ele falou que realmente
terminou um pedido dela, que ela falou que ela quer focar na carreira, que porque ele queria casar e ter filho. Casar e ter filhos. Ela não quer, ela só tem 22 só anos. Só tem 22 também, anos. Né, gente? Ela falou, vou focar na minha carreira agora, sou nova ainda, mas como ele é produtor de eventos, eles continuam amigos, porque ela já tem um show agendado no Nordeste que será produzido por ele. Quem consegue separar uma coisa da outra e isso viabiliza continuar trabalhando junto, eu acho muito legal. Exato, né? Até porque se tivesse alguma briga, não, vai ser ele, não, então desmarca, não vou fazer. Ela falou, olha, continuamos amigos. Aí perguntaram para ele, e vocês podem reatar? Eu falei, olha, não sei, isso só o tempo dirá. Mas continuamos amigos e ela já tem esse show agendado. Trabalhando juntos, muito legal, viu? Olha, só para encerrar esse papo, chamar o Felipe Campos com os bafões, é que a Marília comprou essa chácara por R$2 milhões lá em Aparecida de Goiânia e a Simone e Simária também adquiriram um imóvel, uma residência, na verdade uma mansão, só que fora do Brasil, $660 mil no condomínio Reunion, onde também tem propriedade o cantor João Guilherme e o Rodrigo Faro. Elas vão ser, Simone e Simária, vão ser vizinhas do Rodrigo Faro e do João Guilherme. Divulgar a notícia nua e crua, do jeito que ela tem que ser, ou então simplesmente gratuitamente, eu acho que não vale a pena. Mas dessa forma, de que até o próprio governo e o ministério alertam sobre o perigo do tabagismo, eu acredito que isso ela tinha que levar pelo menos em consideração. Bom, eu te falei, né, ontem a Ana me ligou, a gente conversou, essa coisa toda, ela estava muito, mas muito chateada com a notícia, porque ela alega que os filhos ficaram abalados, teve lances comerciais que as pessoas hesitaram, vou investir aqui, mas ela pode não estar bem de saúde, é um risco. Ela diz que muita pressão, muita gente ligando, falando, porque o que o Felipe fala aqui, gente, vocês, olha, não podem imaginar o que repercute, né? O Bafão é um sucesso total. Então ele abre a boca aí, se ouve isso uma semana ainda, fora o que o pessoal pega, o que ele diz aqui e noticia também. Isso é sucesso. Porque ele tem credibilidade. Então quando ele fala e os sites replicam, é porque estão acreditando, sabem o tipo de trabalho que o Felipe desenvolve. Diga, que eu vou falar ao lado da Ana. Mas eu acho que esse trabalho é um trabalho de equipe, é um trabalho seu também, é um trabalho do Tiago, do Vladimir, é um trabalho do... Não é um trabalho do programa, não é simplesmente um trabalho meu. Não. Né? É um trabalho de todos nós. E eu na verdade, assim, Bom, termina. É bom. Agradeço, viu? Vai lá. Eu tenho que botar os dois lados da questão, caramba. Então ela alegou esse tipo de coisa. Eu expliquei para Ana quem você é, o seu trabalho. Pedi, por favor, assista, porque não assistindo. Isso eu tenho sempre falado aqui para todos os artistas, porque às vezes eu entro no Twitter e eu vejo fulaninho, fulaninha acionando um artista ou outro, dizendo a Sônia falou isso, o Thiago falou aquilo, o Vladimir falou aquilo, e não é nada verdade, ou não é exatamente daquela maneira. Então eu sempre falo aqui, gente, o nosso portal, o portal da Rede TV é bárbaro. O programa você pode assistir ao vivo pela internet e você pode entrar depois. A partir das 8 da noite, nosso programa está lá inteiro. E você pode ver como é que as coisas aconteceram. Ela não assistiu, não quer assistir, é uma opção dela, mas eu acho que ela não ficaria tão magoada, tão aborrecida como ela ficou, se ela tivesse assistido e visto como a coisa foi tratada realmente. Mas assim, ela tem o direito de colocar o lado dela dessa história, que ela inclusive não aceita que seja dito o lado dela dessa história. Ela diz que é o único lado dessa história, porque não existe, que ela está bem, 100% recuperada, isso ela está mesmo, isso a gente disse também, né, Felipe? A gente também falou isso. Né? O negócio é assim, não faça mais, larga de fumar, porque senão pode acontecer alguma coisa. É tipo assim, olha, quem fuma não dura 1 ano, quem fuma não dura 3, quem fuma não dura 10, sei lá. É alguma coisa nesse sentido.
sentido. Então, o que eu disse para a Ana é isso, a gente ia colocar o lado dela dessa história, graças a Deus ela está muito bem. Ela quer que o Felipe diga o nome do médico e eu disse para ela que não vai, ela é jornalista e sabe que as fontes não são citadas, nunca reveladas, isso é um compromisso da imprensa. Ela diz que não se trata de não preservar fonte, mas é que mexeu com a vida dela, mas não dá para isso ser feito e hoje, se ela tiver mais calma, ela vai entender esse tipo de coisa, porque ela também é jornalista, mas ela diz que no momento, ou desde que ela ficou curada desse último problema de câncer que foi no pulmão, ela não precisou mais de tratamento, ela não esteve com médico nenhum, ela não fez absolutamente nada nesse sentido, e é isso que ela quer que fique claro, e é esse o lado dela que a gente está explicando nesse momento aqui, tá certo? Eu volto já para a gente fechar esse assunto, mas agora, já que a gente está falando nessa história, a gente está aí, nosso assunto é jornalismo, para fazer um destaque aqui para vocês, que eu li uma coisa hoje no Jornal Extra, que vale a pena a gente falar aqui, porque o Jornal Extra resolveu abrir uma editoria de guerra, e é um dos poucos, ou talvez o único jornal do mundo a ter uma editoria de guerra, porque eles dizem que o que acontece no Rio de Janeiro não é mais uma coisa vamos dizer, típica só de um estado de violência de grande metrópole, que a coisa lá virou uma guerra realmente. Então, eles falam coisas muito sérias aqui, olha, e diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui uma fala deles, que é: o Extra continuará a noticiar em suas páginas policiais crimes que ocorrem em qualquer metrópole, homicídios, latrocínios, crimes sexuais. Mas tudo aquilo que foge ao padrão de normalidade civilizatória e que só vemos no Rio estará nas páginas da editoria de guerra. Um jornal, aliás, um feto baleado na barriga da mãe não é só um caso de polícia, é sintoma de que algo muito grave ocorre na sociedade. A utilização de fuzis num assalto a uma farmácia não pode ser registrada como uma ocorrência banal. Aí dizem, eles argumentam com outras coisas. A morte de uma criança dentro de uma escola ou a execução de um policial não cabem mais nas páginas que tratam de crimes do dia a dia. A criação da editoria de guerra foi a forma que encontramos de berrar: isso não é normal, disse eles, né? Disse o jornal. E aí continua dizendo o seguinte, olha aqui: sabemos que não há solução fácil nem mágica para o problema, não é? Mas defendemos a guerra baseada na inteligência, no combate à corrupção policial e que tenha como alvo não a população civil, mas a máfia. E aí eles encerram dizendo o seguinte, que eu achei também, muito importante aqui, olha... Num país que se recusa a reconhecer que está em guerra, a Secretaria de Segurança revela que Rio tem 843 áreas dominadas por bandos armados, entre outras coisas. E eles encerram dizendo que esperam perder logo esse título de talvez o único jornal do mundo que tenha uma editoria de guerra. Mas parabéns pela coragem, pelo posicionamento, por se levantar a favor do Rio de Janeiro, e com isso também se foca não nessa dimensão, mais a violência de todas as grandes cidades, e não precisa mais ser grande cidade, né? Qualquer cidade, qualquer canto do nosso país hoje está dominado pela violência. Então eu queria estender o meu tapete para o Jornal Extra do Rio de Janeiro, o primeiro que se manifestou com a cara e a coragem, se posicionou e realmente deu a verdadeira dimensão do que acontece. Isso não é normal. Violência já não é normal. Essa guerra é absolutamente insuportável e ninguém merece, nenhum cidadão brasileiro, nenhum ser humano, na verdade. Então era isso que eu tinha para dizer. Perfeito, só isso, mas importante esse posicionamento, né? Muito importante, realmente. Cidade maravilhosa não pode ficar só no título, né? De jeito nenhum, tá doido, viu? Bom, vamos voltar com o Felipe e seus bafões. Felipe, um pouco de tempero, um pouco de veneno, mas só para encerrar, Ana Maria Braga. Ela realmente ficou magoada, eu acho que você está explicando o seu lado, a gente está dando o lado dela nessa história, ela está super 100%, está bem, está ótima, graças a Deus, e a gente não disse o contrário desse tipo de coisa. Ela me disse que, para ter uma ideia, era só eu me colocar no lugar dela. A gente sempre foi solidária à Ana, né? A gente sempre teve essa simpatia.
sintonia e dizer que o programa continua aberto para ela, o que ela quiser dizer, a gente está aqui para colocar no ar, porque a gente sempre dá os dois lados da história. E eu disse para ela, Felipe, estou agora repetindo para você, e você sabe que a gente nunca teve nenhum problema com nenhum tipo de notícia que você tenha dado, porque você realmente tem critérios para falar e abordar os assuntos, tá certo? Mas de qualquer forma, Ana, a intenção não foi essa, tá? No que a gente está podendo tranquilizar o público ou as pessoas que se viram afetadas por essa notícia, a gente está fazendo isso agora porque esse é o nosso dever. Primeiro que tudo, e segundo que a gente gosta muito de você, tá bom? Felipe, fecha. Um beijo, Ana. Saúde pra você, sucesso sempre. Vamos lá, olha só. No SBT, né, que eu disse que os dois apresentadores, agora Thiago, eles estão se pegando. Diz que eles vão ligar pra Sônia Abrão hoje agora. Olha, diz que não tá dando certo, por quê? Porque um dos apresentadores, começou a andar nos programas de televisão e dando entrevistas em algumas rádios, pedindo pro pessoal assistir o programa somente das 6 da manhã às 7h15 da manhã. Ih, já sei quem é. Pois é, vocês já sabem quem é, né? Pois é. Dudu Camargo e Marcão do Povo. Os dois não estão nem querendo se cruzar mais durante, até na troca dos apresentadores, diz que a produção está fazendo tá tendo o maior critério em colocar um e o outro e tirar, não deixar eles se cruzarem justamente por causa disso. Daqui a pouco dança os dois, né? Daqui a pouco o Silvio fala, chega de brincadeira, vou fechar o play. O que vocês estão fazendo com a minha emissora? Exatamente. Por quê? Porque justamente por causa disso, o Dudu foi em alguns programas de rádio e também em alguns programas de televisão e disse o seguinte, olha, das 6 às 7h15 da manhã vocês podem assistir, depois vocês não assistem mais. Olha que doido. Que absurdo, que falta de profissionalismo. Eu também achei. Né? Falta de consideração com o colega. Completamente maluco, porque ele coloca a emissora em risco, né? O horário, porque... Tudo bem que o Marcão do Povo fez isso no programa do Silvio Santos, quando os dois provocou o Dudu. Mas isso é uma coisa de gente mesquinha, de gente que não está pensando na emissora como um todo, está pensando só em você como comunicador. E, gente, não esqueça. Parece político, né? Não esqueça que a televisão tem um dono, ele chega e fala assim, ó, da onde vocês vieram, é pra onde vocês vão voltar. E tá tudo certo. Se puderem voltar, né? Se puderem voltar. Faz um de volta pra minha terra. Vá. Acabou. Deixa que o seu Gugu for pra lá, ele já faz. De volta pra minha terra, despacho Marcão, despacho Dudu. Acabou essa história. Mas agora o importante é que assim, o jornal continua indo muito bem, o Primeiro Impacto, mesmo com todas essas discordâncias aí dos apresentadores, mas enfim, o programa vai bem, mas eles na vida mesmo, os dois como companheiros de trabalho, absolutamente nada bem os dois. Então, pena, é isso, que é uma pena, né? Porque os dois são ótimos profissionais, poderiam... Verdade. Vida que segue, né, Sônia Abrão? Claro. Agora, uma notícia boa, olha só. Ela ontem nós noticiamos sobre a... Gente, olha, eu tenho uma raiva quando eu começo a gaguejar. Vocês não têm ideia como eu tenho. Respira fundo. Gente, o que é isso? Isso é dinheiro mandada, isso é seta, viu? O povo deve falar... Não sai. Olha aqui, Margarita falou que já você fala. Vou dar um recadinho. É só pra você respirar, parar de gaguejar, né? Bom, e onde eu vou? Vou para a cozinha, porque há pouco tem bomba do Thiago Rocha, tem notícias aqui com o Vladimir Alves, também na nossa roda da fofoca. Fala, Felipe, passou a gagueira? Passou, já tomei água, tomei café, já passei tudo. Só não fumei, mas já fiz tudo. Olha, enfim, olha só. Ontem, né, nós noticiamos que hoje ela seria internada às 8 horas da manhã no Albert Einstein para fazer um procedimento, uma cauterização no estômago, enfim. E a Renata Banhara, ela foi internada hoje. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Inclusive, eu pedi para ela mandar umas fotos pra gente. E ela mandou algumas fotinhas. Tem umas fotos aí. Tem as fotos, ó. Tem umas fotos aí para vocês. Gente. Essas fotos... Deixa eu enxergar um pouquinho. Isso. Essa foto é de hoje, depois do procedimento? Ela voltando da sedação.
tá. Ela já estava já no pós-operatório, Certo. voltando da sedação. E enfim, aí eu pedi para ela, pra gente ter uma nítida certeza de que, porque ela que sumiu das redes sociais, Exatamente, né? Não o pessoal posta tava querendo absolutamente mais nada, não fala sobre nada. E agora realmente eu pedi para ela, né, gentilmente, Sim, eu falei, claro, ela olha, ama Renata, você, né? passa pra gente, enfim, porque a gente tá preocupado e o público Claro, quer te ver claro. também, né? E aí ela passou, disse que agora saiu o laudo na próxima semana. Sai na próxima semana. Conseguiram fazer algumas cauterizações, então agora vida que segue aí pra Renata, se Que bom. Deus quiser, eu quero muito que essa menina fique bem, viu? Todo mundo. E olha, Rê, obrigado pelas almofadas, viu? Ficaram traz lindas, eu aqui. amei a almofada. Olha, Vlad, mostra a sua primeiro, depois eu mostro a minha. Olha! Papis Amei. vai ficar tão Vai feliz com ficar, essa olha, almofada. na cara do pai. Que linda, Renata. Obrigado, ficou Renata, muito pelo bonita. carinho. Tem outro Tem lado. outro, lado, tem a versão preto e branco. Ah, ó. olha que Ó. bárbara. olha. Adorei, Obrigado, Renata, pelo adorei carinho. a sua. Um grande beijo e que você super. melhore o quanto antes. Muita saúde. A minha é toda em preto e branco. Ai, que olha linda, só. Sônia Abrão. Linda também, né? Gostei Linda, demais. fica assim com essa cara de Olha, que modelo. barato. Agora, o furabolo aqui não trouxe a dele, então a gente não tem pra mostrar, mas ele eu também mostro. ganhou uma. Você Eu mostra? mostro, coloca Mostra no meu no Tá Instagram. Sabendo, domingo? Mostro. Mostro. Legal. E Tá? mostro no meu bota Instagram também, no isso. @Thiago Rocha BR. Pronto. Legal, aí fica Obrigado, bem Baiana. legal. Obrigada, Deixa eu ver. viu, Obrigado, Renata? obrigado mesmo, de pessoal coração. da Única também, que mandou aqui pra gente. Beijo Fofos. grande, tá? Obrigado. Bom, a gente volta pra encerrar os bafões, né? Tem coisas mais Não, ainda que o Felipe... só tem sobre agora esse famoso apresentador, tá. que eu acredito que ele esteja Carreira pensando- internacional. Tá, aguenta aí, deixa eu só conversar com a Priscila. Pois é, Sônia, olha só, você sabe que já há algum tempo eu fiquei olhando, comecei a olhar o Instagram desse apresentador. Só esse ano, em praticamente 6 meses, ele foi mais de 6 meses, ele foi 15 vezes para Miami. Sacoleiro? Tá ganhando bem. Ganhando bem, né? Foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, ficou rico, né? Ou então comprou casa. Não, o lá. Vladimir acha que virou sacoleiro. Verdade. Aí, o que aconteceu? Aí eu fui